Bom dia, hoje o Salmo 78, uma história belíssima de sabedoria. Seria excelente se você pudesse abrir sua Bíblia aí no Salmo 78, acompanhar a leitura. Amém? Salmo 78. A providência divina na história do seu povo. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel.
Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e os raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto, como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Aqui está um bom exemplo da sabedoria. Os maravilhosos atos de libertação feitos por Deus, a bênção e a orientação são relacionadas para servir de lição para a geração do salmista. O ensinamento é dirigido aos habitantes de Judá, exemplificando a escolha de Jerusalém por Deus e a linhagem de Davi como vasos de suas promessas em lugar da tribo de Efraim, a qual se desqualificou pela rebeldia. Versos 9 a 11, 57, 60, 67 e 68. Nos versos 1 a 11, advertências do passado. Publicarei enigmas dos tempos antigos. O propósito do salmista é ensinar. Uma observação geral destacando a responsabilidade dos pais de ensinarem os filhos. E o perigo da apostasia serve de introdução aos muitos exemplos históricos que se seguem. Versos 12 a 39, experiências do deserto. Prodígios fez, mas ainda assim prosseguiram em pecar. As obras de Deus são descritas detalhadamente. A travessia do mar, a nuvem e a coluna de fogo, como guias, a provisão da água, o maná, as codornizes. Mesmo diante dessas bênçãos constantes, o povo continuou pecando e tentando a Deus.
Apesar do pecado, Deus demonstrou sua compaixão e compreensão, perdoando-os. Versículos 40 a 55. A libertação do Egito até Canaã. Não se lembraram do poder dele. A mesma história trágica se repetiu. Desta vez, a ênfase foi colocada sobre as pragas como exemplos do livramento divino. Embora só 7 das 10 pragas sejam citadas e não estejam na mesma ordem do livro de Êxodo, servem de exemplos vivos da fidelidade de Deus. Deus conduziu o povo até Canaã, que lhe provocaram se voltando para a idolatria assim que tomaram posse da terra. E os versos 56 a 72, as escolhas do Deus de Israel. Abandonou, despertou, escolheu. A sujeição de Israel durante o período dos juízes é destacada como evidência do abandono de Deus. Numa linguagem ousada, o salmista sugere que o Senhor despertou para as necessidades de Israel, mas confirmou a escolha de Judá. Jerusalém ficou como centro religioso de Israel e confirmou Davi como rei, destacando as tribos do sul como líderes do povo de Deus. Amém? Deus te abençoe.